Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Ronan Eustáquio do blog Construa-se e eu tenho um convite para te fazer. Só que antes do convite eu tenho uma história para te contar. É o seguinte, como algumas pessoas já me conhecem, eu trabalho com marketing de relacionamento já vai fazer 5 anos. E eu comecei a ter resultados com a venda diretas, com marketing de relacionamento, o resultado que o negócio proporciona só depois do meu 4º ano. Só agora que eu comecei a ter resultado financeiro, resultados em relação aos benefícios que o trabalho proporciona, que a atividade proporciona. E eu estou aqui para contar minha história rapidamente para vocês, um pouquinho da minha história, que vai fazer muito sentido com esse convite que eu vou fazer. Por volta de há 2 anos atrás, mais ou menos, eu me deparei com uma situação. Eu era o tipo de pessoa que eu considero caçador. Eu era aquele cara que qualquer pessoa que parasse perto de mim era uma oportunidade que eu via para falar do meu negócio ou para falar da minha oportunidade. A princípio isso não tem nada de errado, não tem nada de mal, só que isso acaba afastando as pessoas de você. E eu não estava percebendo esta situação. E para mim isso era normal. Eu falei assim, compensa em números o que te falta em habilidades. Então eu comecei a falar com pessoas atrás de pessoas. Só que o meu amadorismo fez com que as pessoas afastassem do negócio. E acabou que eu comecei a trilhar um caminho muito ruim dentro do negócio. E naquela época, as pessoas que eu mais queria, que estivessem próximo de mim, eu não consegui, que eram meus parentes, meus irmãos, minha mãe, minha esposa, inclusive. E devido a essa minha postura, eu não conseguia atingir esse resultado. Pelo contrário, as pessoas com a intenção de me proteger acabaram se afastando. E aí, o que aconteceu? Eu passei por uma situação muito ruim. E até que eu cheguei numa situação que é o seguinte, a minha esposa virou para mim e falou assim, ou você continua com essa atividade, ou eu continuo o casamento. Naquele instante, uma ficha caiu para mim. Eu falei assim, caramba, eu não posso continuar dessa forma. Eu fiz a seguinte pergunta, por que eu não posso ter as duas coisas? Por que eu não posso trabalhar com aquilo que eu gosto e continuar com a pessoa que eu amo? Qual que é o problema disso? Aí eu aprendi uma coisa, é a questão de respeitar prioridades. Por exemplo, eu tenho alguns valores e para mim o valor acima de tudo é Deus. Depois é família e depois vem os negócios. E eu não estava respeitando essa escala de valores. Então, por quê? Porque eu estava colocando o negócio à frente de qualquer coisa. Eu estava sendo um caçador. Eu estava sendo aquela pessoa que eu ia achar o meu diamante em alguma situação, em algum lugar, e que as coisas iam acontecer e eu ia ficar rico. E aí não era bem assim a coisa como acontece. A lógica é perfeita, mas na realidade, na prática, não é assim que funciona. E eu falei, caramba, eu preciso tomar uma decisão. Naquele momento, o que eu fiz? Eu me afastei do projeto, me afastei das minhas atividades quase que por completo. E uma frase que inclusive é até um clichê dentro do marketing de rede, que é o seguinte, brasa longe da fogueira apaga. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, uma atitude que eu tomei fez toda a diferença para mim, porque eu me afastei do grupo, me afastei de uma série de pessoas, de uma série de coisas. Só que uma pessoa que sempre foi um grande mentor meu dentro da minha trajetória, que é o Fernão Batistoni, ele me apoiou muito na minha trajetória, principalmente no início. Ele foi um cara que me orientou bastante, me ajudou bastante. E naquela época, ele me adicionou no grupo do WhatsApp dele. E aí, o que aconteceu? Eu ficava acompanhando tudo. Neste período que eu me afastei, eu acompanhava todas as mensagens, acompanhava todos os eventos, tudo que eles faziam dentro do grupo. E eu não desconectava por completo do negócio por causa do grupo. Aquilo ali mantinha a minha chama acesa, a minha vontade de fazer o negócio, a minha vontade de fazer diferença dentro dessa sociedade nossa, de entregar a minha missão, aquilo que eu gosto para mim. Só que eu não estava sabendo o que? Me comunicar. Por isso que eu precisei dar uma afastada. Só que neste período de reflexão, foi mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, nesse período de reflexão, ele foi o suficiente para me reestabelecer a minha casa,
porque eu falei assim, cara, eu preciso reconquistar a minha esposa, por exemplo. Eu precisava reconquistar aquilo que eu estava deixando de lado. E foi um tempo suficiente para me restabelecer e, além do mais, foi um período também que eu refleti sobre uma série de atitudes que eu estava tendo. Inclusive, nessa época, foi quando foi lançado o livro GoPro, do Eric Worre, em português, que eu li, eu vi tudo que eu estava fazendo de errado e eu falei, caramba, desse jeito eu não ia chegar em lugar nenhum, nunca. E aí foi um excelente momento. Passou-se 1 ano e meio, mais ou menos. No ano passado, no início de 2016, eu voltei a fazer as minhas atividades, eu voltei a trabalhar com marketing de relacionamento, inclusive não precisei mudar de empresa, eu continuei com o meu projeto, inclusive eu tive uma série de benefícios porque a nossa empresa tinha sido comprada e era um novo momento, um novo negócio, eram novas pessoas e isso eu comecei, a minha chama ela continua acesa. E naquela época eu mandei uma mensagem de agradecimento para o Fernão, falando por ele, agradecendo por ele não ter me excluído do grupo, ter deixado lá, porque aquilo era a chama que eu precisava acesa para me continuar minha trajetória. Afinal de contas, eu não soube me comunicar com as pessoas. E acabou que eu fui completamente mal interpretado por todas as partes. E a intenção de proteger das pessoas, no caso, acabou afastando todo mundo de mim. Isso aí eu considero que foi um sofrimento. Mas não bem um sofrimento. Eu tenho uma frase comigo que é o seguinte, que aquilo que não te mata te fortalece. Então, eu voltei às minhas atividades e continuei a minha trajetória rumo ao diamante, que eu tanto sonho, inclusive, dentro deste negócio, só que com uma postura completamente diferente. E aí, o que aconteceu? Eu parei de ser o caçador e comecei a ser o fazendeiro. E isso aí, essa parábola do fazendeiro, inclusive, é muito semelhante a uma parábola que existe na Bíblia, do semeador. E eu falei, caramba, olha aqui a postura. E eu, em vez de ser o caçador, eu comecei a me tornar a presa perante as pessoas. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa agradável, comecei a me tornar uma pessoa melhor. Só que o meu negócio, eu inseria ele na mente das pessoas de uma forma estratégica. Eu não era mais aquela pessoa que queria caçar todo mundo. E aí o negócio começou a ficar divertido. E as coisas começaram a acontecer para mim da forma que eu queria. Mas tudo tem o seu tempo de maturação. E aí o que aconteceu? Nessa nova fase, eu comecei a ter apoio da minha esposa, que até então era contra, mas na verdade ela não era contra a atividade, e sim a minha postura, entendeu? Que não estava sendo condizente com o negócio, eu estava agindo como um amador. E aí quando eu passei a ser um fazendeiro, eu comecei a plantar sementes nas mentes das pessoas, e aos poucos as sementes foram caindo em determinados solos, e como diz a parábola da Bíblia, tudo que você semeia uma hora cai em solo fértil e começa a frutificar e começa a gerar frutos. E qual que é a base disso tudo? A base disso tudo foi o meu sistema de crenças. Eu precisei de rever as minhas crenças, principalmente relacionadas à família, trabalho, prosperidade e dinheiro. Se eu não tivesse ressignificado as minhas crenças nessas áreas, eu jamais estaria aqui neste momento. Se eu não tivesse revisto os meus conceitos, e detalhe, grande parte delas estão a nível inconsciente. E qual foi o benefício que eu trouxe disso? Eu comecei a estudar, a treinar, eu comecei a anotar uma série de coisas, de insights que eu estava tendo, e eu comecei a preparar uma série de treinamentos, porque eu fiz uma formação em programação neurolinguística, eu fiz uma série de estudos na área de desenvolvimento pessoal, coaching, enneagrama, uma série de... Agora eu estou praticando, sou reikiano também. Comecei a praticar uma série de coisas que estavam me ajudando a seguir, a ir na direção que eu queria. E essa nova postura, ela me trouxe mais possibilidades, ela me trouxe mais prosperidade, vamos dizer, em todos os sentidos. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a gostar
de estar próximo de mim. E aí que eu entendi a sacada do negócio. O marketing de relacionamento é marketing de atração. Você precisa se tornar uma pessoa melhor para as pessoas sentirem atraídas por você, elas quererem fazer aquilo que você está fazendo. E aí que ficou muito divertido a trajetória, a história começou a ficar legal. Baseado nessa toda essa história, eu venho fazer um convite para você. Eu preparei um treinamento que eu vou apresentar neste sábado, dia 17 de junho, às 14 horas. O endereço, você me manda inbox que eu vou te passar o endereço para você estar participando desse treinamento, que é um treinamento que eu chamo de Rota, Problema, Solução. Como que você sai da problemática e encontra a solução para a sua vida. E é um treinamento das 4 crenças, 4 chaves da crença dentro do marketing de relacionamento. É um treinamento incrível, tá? E você não pode perder. Leva o máximo de pessoas possível. Aproveita esse vídeo e encaminha para a pessoa. Eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor para passar o máximo de informação, não só deste treinamento, mas de diversos treinamentos que eu tenho para capacitar você que está começando no negócio, você que sonha em fazer uma atividade, mas eu te pergunto, se você que desenvolve a atividade, principalmente você que está no início, provavelmente tem alguém na sua casa que não gosta, provavelmente ela não gosta da atividade, não por causa da atividade em si, e sim por causa da forma como você está fazendo. Então, se você não tem um marido que te apoia, ou você não tem uma esposa que te apoia, ou seus pais não te apoiam, o erro todo está em você. Você não está sabendo se comunicar, mas é muito simples de resolver esse problema. Eu vou te ensinar, eu vou passar detalhes, passo a passo. Ninguém melhor do que eu teria como passar isso para você. Afinal de contas, foram 4 anos trabalhando nesse negócio sem resultado nenhum. E persistindo. Eu descobri a chave do negócio. E a principal delas é a persistência. E isso é uma característica que eu tinha muito forte em mim. O que me fez ficar todo esse trajeto, apesar de mesmo não ter resultado nenhum, várias vezes eu fiquei no vermelho, muito no vermelho, dentro desse negócio. Mas eu não desisti. Não desisti o tempo suficiente. Você não precisa passar por isso, tá ok? Nem todo mundo aguenta passar por um caminho tão estreito que nem eu passei. Graças a Deus eu consegui sair do outro lado e hoje eu estou começando a colher frutos do meu trabalho. E eu espero que você entenda a mensagem e compareça lá. Eu te aguardo lá, tá ok? Eu tenho certeza que vai ser uma troca de experiências muito boa. Assim como eu vou agregar muito valor à sua vida, tenho certeza que você vai agregar muito valor à minha vida também. Porque vai ser um bate-papo muito legal, tá ok? E eu te espero lá. Um grande abraço, fui!